Boa tarde, sou a professora do primeiro ano e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de gráficos e tabelas, porque no nosso livro Trilhas, né, as primeiras páginas, o assunto é esse, gráficos e tabelas, né? O conteúdo é sobre gráficos e tabelas. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, esse primeiro gráfico, é um gráfico de barras, né? E as barras estão na horizontal, né? É um gráfico que fala de letras, de quantidade de letras no nome. Então, as pessoas possuem os nomes próprios, como a gente já viu em outras atividades que a gente já fez, e os nomes possuem quantidades de letras, né? Andressa, ó, Andressa, 8 letras. Paulo, tá entre o 4 e o 6, então 5 letras. Fica entre o 4 e o 6, o 5. Marcos, né? O Marcos tá com 6 letras no nome dele. O Mateus tá entre o 6 e o 8, então é o 7. Gustavo, também é a mesma coisa. Natália, 8. E João Pedro, que é um nome composto, né? Está entre o 8 e o 10, então será o 9. Então, esse é um gráfico de barras, né? Ou colunas que está na horizontal, nessa posição que vocês estão vendo. Esse outro gráfico também é um gráfico de barras, né? Só que ele está na vertical, ó. E aqui é um gráfico bem didático, é um gráfico que mostra bem a situação do que está acontecendo, porque cada barra tem uma cor, né? Distingue bem. E ele já está do maior para o menor. Então fica mais fácil a gente saber quem, né, foi mais, qual a brincadeira preferida pelas crianças, foi mais votada. Bola. Segundo lugar, videogame, 63. A bola com 72 e o videogame com 63. Pega-pega, 59. Esconde-esconde, 49. Bicicleta, 46. Boneca, 40. Então, aqui estão os nomes das brincadeiras e dos brinquedos. E aqui estão as quantidades que estão contadas de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tá? Diferente daquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, as colunas aqui não estão alinhadas, ó. Então, quando não está alinhada, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção para saber quem tem mais votos e quem não tem. Aqui também é uma pesquisa de brincadeiras. Pula corda, passa-anel, pique-pega, boliche e batata quente. Então, esse não está alinhado, ó. Então, ó, pula corda, 3 crianças votaram no pula corda. Passa-anel, 2. Pega-pega, 4. Boliche, 5. Batata quente, 3. Esse é o gráfico de setores, que é o gráfico também conhecido como gráfico de pizza. Então, aqui foi feita uma pesquisa, né, entre as crianças, né, do Fundamental 2, para saber qual a modalidade esportiva que eles gostam mais. Então, o futebol está em primeiro lugar, ó, vê que ele ocupa bastante espaço desse gráfico. Vôlei em segundo lugar, basquete em terceiro lugar, natação em quarto lugar e outros esportes que eles escolheram. Então, geralmente, o gráfico de pizza ele vem com porcentagem, tá? Então, esse é o gráfico de pizza, que é o gráfico de setores. Existe também o gráfico de linha, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico de consumo de energia de algum lugar, de um bar, de um restaurante, de uma casa, né? Não está especificando da onde que é. E tá marcando mês a mês quanto foi o consumo, né? Desse local. Então, começou lá com 80, teve uma redução para 40, voltou para 80, aumentou para 110, depois foi para 180 de consumo,
depois reduziu para 120, depois aumentou em setembro para 240. Então, é um gráfico de linha. Vocês não vão utilizar muito por enquanto, mas é bom vocês saberem que existe. Agora eu vou apresentar para vocês algumas tabelas. Existem tabelas para tudo, tabela para todo tipo de situação. Essa aqui é uma tabela que foi feita na escola, uma pesquisa com as crianças do primeiro ano para saber como que era a aceitação da merenda, como é a aceitação deles do lanche que é servido. Então, dessa sala com 26 alunos, 12 gostam, então quer dizer que comem sempre. Às vezes, né, eles gostam 6 e não gosta, nunca come 8. Então, se a gente somar os 26, vai dar 26. Então, na tabela, geralmente, as informações já estão lá. Basta a gente prestar bastante atenção e fazer, né, e fazer as observações corretas. Essa é uma tabela de preços, de produtos, né? Geralmente, essas tabelas, né, elas são colocadas no mercado, às vezes na prateleira 1 a 1. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de tabela para saber qual o mercado que o produto está mais em conta. Então, nessa tabela aqui, pela numeração, eu consigo saber que o chocolate em barra é o mais barato e que o biscoito é o mais caro, né? De todos os produtos que estão aqui. Aqui, as crianças do clube de leitura estão entregando convites para a feira do livro do primeiro ano. Aí tem uma tabela, ó, quanto cada um entregou de convite. Bom, aí a gente observa, a gente lê o nome, a gente vê o número e conhecendo números, sabendo quem é maior e quem é menor, a gente consegue responder as perguntas que são feitas. Quem entregou mais convite? Pelo número, sabendo quem é o maior desses 5 números aqui, eu sei que é o 32. Quem é o 32? O Lucas. Quem entregou menos convite que a Júlia? Então, a Júlia entregou 18. Qual é o número menor que 18 dos outros? Eu sei que é o 16. O 16 é o Henrique. Quantos convites entregaram as meninas juntas? Então, se eu somar a Júlia e a Clara, eu vou obter o número 37. Nessa outra tabela aqui, usaram uma outra forma de marcação. Para cada criança, usaram uma carinha. Então, é uma tabela de tipos de brincadeiras favoritas. Então, pula corda, né? Amarelinha, corrida do saco. Então, cada carinha é uma criança. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crianças. Amarelinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corrida do saco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pular corda 10, amarelinha 6 e corrida do saco 8. Quantas crianças preferem pular corda? Já sei, 10. A amarelinha foi preferida de quantas crianças? 6. Quantas crianças responderam essa pergunta? Então, eu tenho que contar essas carinhas mais essas mais essas. E aí, vou ter o resultado de 24. Então, esse é o vídeo de hoje de matemática. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sanado alguma dúvida que vocês possam ter a respeito de gráficos e tabelas. Tá bom? Muito obrigada, um beijo para todos.